E eu quero falar com vocês sobre os processos de transformação, do caos à ordem. Mas para a gente entender isso, a gente tem que entender onde que tudo começa, onde que tudo começou. Só para você entender um pouquinho daquilo que eu faço hoje, não sei se você já viu algum programa, talvez, na televisão, quando chega aquela moça lá nas casas bagunçadas, sabe? Que encontra assim, tudo revirado e coloca ordem. Só que isso não acontece aleatoriamente, isso não acontece de qualquer forma, isso tem um método, isso tem uma forma da gente fazer. E embora eu tenha aprendido a organização com a minha mãe, né, de uma casa organizada em ordem, quando eu fui estudar sobre isso, eu percebi que havia uma forma de fazer isso acontecer. Então eu fui me profissionalizar nessa área e é isso que eu faço hoje, né, através de projetos de organização. Mas como é que eu vou aplicar isso a nós? Aplicar isso na palavra de Deus? E desde o início, quando eu comecei a estudar a organização e entender um pouco mais, eu percebi que esse assunto não era nada novo. Que, na verdade, a organização ela nasceu na eternidade. No coração de um Deus organizado. E eu quero que você acompanhe comigo o texto de Gênesis capítulo 1, o verso 1 e 2, que diz assim: No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Feche um pouquinho os teus olhos, por gentileza, faça a sua oração ao Senhor. Diga a Ele, fala: Deus, eu não sei exatamente o que eu vou escutar nessa tarde, eu não sei o que vai vir ao meu coração, mas que o Senhor encontre um espaço, que a Tua palavra encontre morada no meu coração, e que de verdade produza em mim uma atitude nova, em nome de Jesus. Amém. Toda transformação real e sustentável na vida da gente, ela acontece daquilo que passa por dentro de nós. Aquilo que acontece dentro da gente. Caso contrário, é apenas uma mudança. Quando é mudança, tem uma diferença entre transformar e mudar. Na mudança, não existe constância nem consistência. O que acontece com a mudança? É só uma informação. E não é uma revelação. É diferente. Eu saber de algo e quando algo acende dentro de mim. Já aconteceu isso com vocês? Até com a palavra de Deus, às vezes você lê uma coisa, você já sabe daquilo, mas em algum momento acende algo e aquilo gera e vai impulsionar você a transformação. Então, a transformação, ela vem com a revelação. Quando a luz acende no seu coração, que provoca uma nova mentalidade. Por que eu estou te falando isso? Acompanha comigo. Segura aí. Enquanto a palavra de Deus fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente, ela está falando de que diz respeito a uma substituição de pensamentos e atitudes. Às vezes a gente quer uma transformação, só que a gente não quer substituir. E às vezes a gente espera que Deus tenha que fazer uma obra muito grande para a gente ficar muito limpinho para daí transformar. Só que a mudança ela começa quando a gente começa numa atitude. Ou, aliás, a transformação. Quando a gente começa numa atitude, aquela atitude nova vai provocando transformação. Porque se você fica esperando alguma coisa, você só está buscando uma mudança e não uma transformação. E isso diz respeito a tudo na vida da gente. A mudança, ela é de fora para dentro. E por isso ela não dura muito tempo. Aí eu te pergunto, você já tentou organizar a sua casa e não deu conta? Não é? Mas deixa eu te falar uma coisa. Existe diferença entre arrumar e organizar. Eu ensino mais isso lá na escola do lar. Mas existe diferença. E deixa eu te falar outra coisa. Cuidar da casa, cuidar das tarefas da casa, é igual a misericórdia de Deus, gente. Se renova toda manhã. Entendeu? Então, não pense você que você vai sair daqui hoje, ou você vai fazer um curso, ou você vai entender e falar assim, nossa, agora nunca mais. Eu não te conto que se você entrar na minha casa agora, nesse momento, você vai falar, meu Deus, essa irmã é crente, em primeiro lugar, é crente. Depois ela é organizer. Por quê? Porque a casa tem movimento, tem vida. Fim de semana é o momento que mais a minha casa está assim. Sabe por quê? De manhã eu estava num café com um movimento chamado Kingdom Girls, Garotas do Reino, que a gente está semeando na vida de meninas. Aí eu lavei a roupa, estendi a roupa, quer dizer, o marido estendeu, tirou a roupa seca, então tem roupa pela casa, né? Daquele jeito. As coisas foram chegando, trouxe os negócios do café, os acessórios, está tudo espalhado. Eu falei, Jesus, eu vou ministrar a organização hoje, tem certeza, Senhor? Que é isso que eu vou fazer? A casa tem movimento. Então não adianta você pensar que você vai sair daqui e agora assim, ó, não pisa, não entra, não respira, ninguém faz nada nessa casa. Não existe isso, tá? Bem-vindo ao clube das misericórdias que se renovam na sua vida também, a cada manhã e na sua casa. Então, a transformação, para que ela seja de dentro para fora, ela precisa começar em algum lugar. E ela precisa começar no meu e no seu coração. Ela não começa nas coisas físicas, ela começa no nosso coração. E eu não sei se você sabe, mas para que a nossa transformação da casa, ela aconteça de fato, precisa acontecer no seu coração. Não importa como você se considera. De repente você se considera uma pessoa super organizada, até demais. Ou uma pessoa bagunceira. Mas o fato é que qualquer mudança que você queira que aconteça, ou melhor, transformação que você queira que aconteça na sua vida, vai começar no teu coração. Começa no coração e depois... E essa mudança no coração, ela contagia o teu lar e a tua família. E daí ela começa no lar e ela contagia o mundo. Sabe por quê? Porque nós somos seres integrais. Corpo, alma e espírito, certo?
Aí a gente converte, mas a nossa casa não converte. O estômago não converte, não é assim? A gente continua comendo porcaria, mesmo sabendo que a gente é templo do Espírito. Só que se nós somos tudo de Jesus, não faz sentido um negócio desse, né? Tudo é de Jesus. Então tudo na nossa vida diz respeito ao Senhor. E a Bíblia fala em Provérbios 4:23 que as coisas todas estão ligadas ao nosso coração. A Bíblia fala que Ele é a fonte, né? Cuide do seu coração, pois dele procedem as fontes de vida. Guarde o seu coração. Quer ver uma coisa? Como é que fica a tua casa quando você está irritada? Quando você está ansiosa? Hã? Na TPM. Né? Sangue de Jesus tem poder, né? Por quê? Porque as tuas emoções, elas estão em conflito. E a sua casa, ela responde a isso muitas vezes. Então, a nossa casa, ela precisa desse encontro também com Deus. Um Deus organizado, Ele não habita na bagunça. O que você acha? Deus não tem prazer nisso. Ele é ativo no processo de transformação. Você acabou de ler aqui, Gênesis 1, diz assim, a terra era sem forma e vazia. Esse termo, sem forma e vazio, significa caos no original. Você sabia disso? Tipo o teu armário, de vez em quando. E a Bíblia diz assim, que Deus ele é ativo no processo de transformação e Ele é especialista em transformar o caos em ordem, não é verdade? Olha o que Ele criou. E deixa eu te falar uma coisa. A bagunça, ela é resultado da queda no jardim. Não era para ser assim. Não era para haver bagunça. A gente tem algumas consequências da queda, né? Gênesis 3, você conhece a história. Se você não conhece, eu te convido nessa semana você meditar em Gênesis. Deve fazer 1 ano ou mais que eu estudo Gênesis. Porque foi aqui que eu entendi que a organização iniciou. E cada vez que eu leio uma coisa nova, vem ao meu coração. Então, Gênesis 3 é a abertura para a bagunça. Não era. O jardim não era daquele jeito, não era bagunçado, não era. As coisas não eram avacalhadas, né? E a gente teve muitas consequências. Por exemplo, a gente teve as doenças, sim ou não? Não era para ser doente, gente. Não era para ter enfermidade. A gente teve envelhecimento. Né? Não era para ser assim. A gente teve fatalidades, catástrofes, as coisas da natureza que vêm, a gente veio destruindo, o homem mesmo veio fazendo isso, não era para ser assim. Era tudo perfeito, em harmonia, era tudo organizado. O corpo da gente era organizado, não era bagunçado. Né? As células não ficavam doentes. Então, a bagunça é uma das coisas que podem ser transformadas. Nem tudo pode ser transformado, certo? A gente, graças a Deus, a tecnologia nos ajuda a retardar um pouquinho, né, os efeitos da falta de colágeno, né, umas coisas assim que acontecem com a gente. Mas nem tudo a gente consegue parar. Porém, regenerar, restaurar, transformar, voltar ao plano original. Mas deixa eu te falar, a bagunça é uma das coisas que a gente pode transformar. É uma das coisas que desperta na gente a identidade do Criador, de um Deus organizado. Então, a gente precisa aprender a abandonar a bagunça. Eu não sei como que é na tua casa. De repente não faz sentido isso para você. Mas se em alguma área da sua vida você precise de organização, entenda que a bagunça não faz parte da tua identidade. Você é a imagem e semelhança de Deus. O seu filho não é um bagunceiro. Ele é a imagem e semelhança de Deus. Você precisa parar de colocar rótulos no seu filho, na sua filha. Porque isso não é a nossa identidade. O nosso DNA é organização. Qual é o primeiro lar que uma pessoa habita? No útero. É ou não é um lugar organizado, gente? Se não for organizado, alguma coisa acontece naquele bebê, não é verdade? É claro que também é resultado da queda, não era para ser assim, era para a gente multiplicar de forma perfeita. Mas isso está em você. Então esse negócio da pessoa falar assim, eu sou bagunceira. Para mim não, você não foi treinado. Dá para treinar, dá para mudar. Como qualquer outro hábito. Então, a bagunça ela é destrutiva. E ela não faz parte da tua identidade. E a gente tem que reconhecer que ela é uma grande ladra da tua qualidade de vida. Você sabia disso? Você sabia que um ambiente bagunçado ele aumenta o nível de cortisol e estresse? E cortisol é o hormônio que causa estresse. Às vezes você anda irritada, muito irritada, vai dar uma olhadinha na casa, ver se não... Entendeu? Às vezes é muita poluição, é muita coisa nas bancadas, é muita coisa, é muita coisa. Isso vai te cansando, isso puxa a tua energia. Não estou falando de espiritual, essas coisas, não. Estou falando de física quântica, sabe? Quando tem muita coisa no lugar, que você cansa só de olhar. Então, a gente precisa entender que não foi para isso que Deus nos fez. Destrói na gente o senso de controle do nosso lar. Você já se sentiu sufocada por bagunça ou excesso de coisas para fazer em casa? Parece que você está sem controle? Então, muitas vezes isso é falta de organização. E a gente pode aprender. E quando a gente desenvolve uma vida organizada, a gente está dizendo que a razão ou aquilo pelo qual a gente está se organizando tem valor. Aí eu te pergunto, o seu lar tem valor? Sim ou não?
Você faz de tudo para servir o seu lar e a sua família. Por que não aprender sobre organização? Por que não entender que Deus também está trabalhando no seu coração e também precisa chegar em algumas coisas que estão bagunçadas aí na tua alma? E eu quero te encorajar nessa tarde aí comigo, nesse processo de transformação do caos à ordem. E, como eu disse, aparentemente essa cômoda está tudo ok com ela, não é? Hã? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, vamos ver como é que tá. Sangue de Jesus tem poder. Misericórdia. Vamos ver. Ai, ai. Será que está parecido com... Eu só estou vendo roupa masculina aqui. O que significa isso? Quer dizer que as mulheres não bagunçam, é? Hã? Olha só, gente. Não dá para ver daí, eu não sei se vocês conseguem ver. Mas aparentemente, qual o problema de estar assim, né? Aí você vem aqui e você quer pegar alguma coisa. Cadê aquela camiseta? Cadê aquela... Aí você não acha, você já levou 10 minutos só no negócio aqui. Aí a gente fala assim, eu não tenho tempo. Às vezes você está levando 10 minutos só em casa procurando as coisas, entendeu como é que é? Então, não é isso que você deve experimentar. E eu quero caminhar contigo e à medida que eu vou conversando com vocês, eu vou tentar mostrar. Mas o meu combinado é ficar aqui na palavra, tá bom? Se eu não conseguir, vocês me perdoam, tudo bem? Então tá bom. Então olha só. Existe um tripé para a gente entender o processo de transformação do caos à ordem. A primeira coisa é o que eu chamo de movimento, tá? E como é que a gente vai entender isso? Que é aonde tudo começa. Eu quero que você veja comigo no versículo 2. Diz assim, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Preste atenção. Essa cômoda aqui está fechadinha. Eu já abri, eu já sei que está bagunçada, certo? Agora, se eu pegar minha cadeira e continuar dando um rolê no Facebook, ela vai se arrumar sozinha? O que eu preciso? De um movimento. Eu preciso sair do meu lugar de inércia. E deixa eu te falar, tem coisas na tua casa que não vai. Oi, eu sou o anjo, eu vim aqui organizar o seu guarda-roupa. Seria fantástico, né, irmã? Oh, meu Deus, pessoa. Seria incrível. Mas não é assim que acontece. E olha que interessante. Deus, quando começa algo no meio do caos, no meio da bagunça, estava sem forma e vazio, estava um caos. Estava escuro. Sabe que é uma coisa interessante? Outro dia eu estava organizando uma casa, um closet, e a gente terminou de noite. Começou de manhã, terminou de tarde, assim, de noite, né? Parecia que estava iluminado mais do que quando eu comecei de manhã. A bagunça, ela traz trevas. Escuridão. Teve uma vez que a gente organizou um quartinho, um depósito, que parecia que nós tinha pintado a parede. E não era. Foi só organizar, colocar as coisas no lugar. Iluminou o ambiente. Então, olha só. Deus, quando começa, ele tá ali, no meio da bagunça, o caos. Ele se move pelo seu espírito sobre a face das águas. Existe um movimento. Movimento é aquele momento em que você vai em direção ao caos. E para de empurrar com a barriga. Amanhã, no feriado, quando eu tirar férias, estou me organizando. Para quando eu tirar férias, organizar. Entendeu? A pessoa se organiza para organizar. Né? E aí, o Espírito se movia. Preste atenção. Ele não estava no caos. Ele estava sob a face do abismo. Ele não estava lá. Porque ele não habita nesse lugar. Porque nesse lugar é o lugar de transformação. Não é o lugar de ficar, de morar. Entendeu? Então, ele estava lá para transformar. E daí é isso que eu quero te dizer. Irmã, se servir, você só não deixa de vir no culto amanhã, tá bom? Mas se servir para você chegar em casa e falar assim, eu vou dar um grau na minha gaveta, começa na gaveta, já está valendo nós estar aqui hoje. Se mova. Se mexa, porque não vai entrar alguém lá para fazer por você. Claro que se você quiser me contratar, né? Estou aqui, eu vou lá, eu faço, te ensino, te ajudo, entendeu? Mas talvez não seja o caso. Se você quiser aprender também comigo em algum momento, né? A gente combina aí, eu ensino vocês mais especialmente sobre isso. Mas é a gente que tem que fazer. Deixa eu te falar, você é a própria mão de Deus na sua casa, transformando o caos. Você já pensou que coisa maravilhosa isso? Não é fantástico? Quando a gente organiza, a gente está sendo um agente de Deus lá naquele caos, naquela bagunça da nossa casa. Eu confesso para vocês que essa é uma das coisas mais especiais de quando eu comecei a trabalhar com organização, que o Senhor falou para mim. Ele falou para mim, você sou eu entrando numa família e transformando. Eu tenho a honra, o privilégio, a responsabilidade de entrar numa casa e transformar aquela família, aquela casa, através da organização. Parece pouco, mas as pessoas, a vida muda. A atmosfera muda, o ambiente muda. Você sabia que muita gente tem casamento com problema por causa de bagunça, gente? Então, nesse momento do movimento, existem duas coisas que é agora o momento que a gente começa a organização de verdade. Então, o movimento, quando você sai do seu lugar e você vai em direção ao quartinho da bagunça, né, tem uns que chamam sala de jogos. Vocês conhecem sala de jogos em casa? Você abre a porta, joga tudo e fecha. Sala de jogos, né? Então, você tem que ir em direção a esse lugar. Se mover nesse lugar. É esse momento que Deus abre a cortina da eternidade e se move naquele caos. E começa a transformação. Era sem forma e vazio.
Talvez não é o seu caso, vazio, o guarda-roupa tá cheio até demais. Traz pro bazar, né, irmã? Faz, aproveita, traz pro bazar, entendeu? Então, a primeira coisa que você vai fazer é expor. Esse é um princípio que a gente faz quando a gente vai organizar uma casa, um ambiente. Então, o que é expor? Expor é tirar para fora. Isso aqui é expor, ó. Expor. Começar a tirar as coisas do lugar. Isso aqui é expor, gente, ó. Você tem que ver o que está acontecendo. Você tem que sondar o que está acontecendo. É a hora que você tira as coisas para ver o que você tem. É aquela hora que você acha aquela jaqueta de quando você tinha 15 anos, sabe? Que você está guardando para ver se serve outra vez. Deus, ele faz isso no momento que ele está se movendo. O que Deus fala? Haja luz. Onde há escuridão, trevas, sobre o abismo, houve luz. Deus expôs as trevas. Ah, legal, Raquel, aprendi na minha casa. Só que deixa eu te falar, se você não aprender que você precisa lidar com o seu coração também nesse sentido, não vai se sustentar a organização na sua casa, porque a sua casa é o reflexo do seu coração. O que significa expor para a transformação? É se abrir. Sabe aquela gavetinha que você guarda e que lá dentro tem amargura? Ansiedade, preguiça, orgulho. É essa gavetinha que precisa abrir. Expor. Salmo 139, 23 e 24, a gente conhece bem. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. É esse momento aqui, ó, que eu tiro. O que é a sonda? É entrar dentro de mim e ver o que está esquisito, o que não está combinando com a identidade que eu carrego de filha, de imagem e semelhança, de um Deus organizado. Tiago 5,16a diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. É difícil se expor, né? Eu concordo com você. O que Jesus falou? Aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Maior ato de exposição, nu, na cruz, foi de Jesus. Por que você quer ficar guardando essa amargura no seu coração? Procure seus líderes, seus discipuladores, exponha a bagunça que está aí dentro. As pessoas falam assim, chama a gente, né, na casa delas, né, pastora? Ai, vem, pode chegar, não repara a bagunça. Eu falo, irmã, eu reparo sim, mas fica tranquila, tá tudo bem. Eu sirvo para isso mesmo. É igual dentista, né, gente? O dentista vai ver as... Agora, deixa eu te falar. Um lar que quer andar com o Senhor não combina com não repara a bagunça. Você já imaginou você chegar no céu, naquele grande dia, né? E nós tudo feliz. E chega lá e diz que vai receber a gente, é o Pedrão, né? Não sei se é ele mesmo, mas seja quem for, nós estamos loucos para chegar. Abrir e falar assim, ô pessoal, chega aí e não repara a bagunça. Não é estranho? E daí a gente ora e canta e fala assim, como é que é lindo, irmã, da tua vontade, na terra como no céu? Pai nosso, que eu esqueci a melodia. Aí você canta na sua casa, na terra como é no céu. E tá tudo revirado. Tem alguma coisa estranha nisso, né? Então, no teu coração, quando você expõe, você está trazendo a luz. É como se você estivesse dizendo, haja luz. A palavra de Deus é lâmpada para os meus. Perceba quanto tempo você está andando com o Senhor e tem bagunça nesse coração, irmã. Não faz mais sentido, não combina com você. Outra coisa que você vai fazer é analisar. Agora que eu tirei tudo, eu vou avaliar. Depois de expor, aí deixa eu te falar. Não tenta fazer isso sozinho em casa não, tá bom? Porque senão você vai revirar o seu armário e jogar tudo em cima da cama. Aí você fala assim, Raquel me ensinou que tinha que ser assim. Aí você joga tudo, aí dá aquele pânico, você não sabe o que fazer, pega tudo e devolve de novo e fica pior do que da primeira vez. Não, faz uma parte de cada vez. Pega a gaveta da roupa íntima, entendeu? Eu vou tentar te ensinar aqui para você aplicar isso também. Então, você vai analisar. Aí esse é o momento que você vai olhar e falar assim... Não, isso aqui, essa mancha aqui não sai. Eu não vou sair assim na rua com isso aqui, né? Ah, não, mas isso aqui vai ficar de casa. Aí você fica em casa toda estrupiada pro marido, né? E na rua você sai com a camiseta. Em nome de Jesus, amém. Essa camiseta não te pertence. Vai, né? Vai virar paninho, não sei. Alguma coisa. O que acontece? Essa é a hora que você vai olhar e falar assim, isso aqui não tá dando mais. Não tem mais nada a ver comigo, com a vida que eu tô vivendo. Desapega, irmã. Outra coisa, apego é resultado da queda, gente. Antes eles governavam sobre tudo, agora as coisas governam eles. Mas isso aqui eu ganhei em 1935. Foi da minha avó. Tira uma foto e guarda, arquiva. Entendeu como é que é? Não faz sentido. Às vezes é um negócio que só te traz uma coisa ruim. Você não gosta da cor. Não, você põe a cor, tenta usar 50 vezes, nunca conseguiu. Então quer dizer que não tem nada a ver mais com você. Ó, dica. Se faz 1 ano que você não usa, irmã. Sabe aquele eletrodoméstico que fica na caixa que você ganhou de casamento?
um dia eu vou usar. Até você tirar da caixa, já desistiu de usar. Então é sinal que você nunca usou até agora. Ó, deixa sair as coisas velhas para vir a coisa nova. Jesus disse que não dá para botar remendo novo em pano velho. Entendeu? Então tem coisa na tua casa que não dá mais. Essa é a hora que você vai se desfazer do que não faz sentido. E no teu coração, como é que é? Quando você expõe, você abre, você fala. É a hora que você manda o lixo embora. É a hora que o perdão precisa chegar. Provérbios 28:13 diz que quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona, joga fora, desapega, encontra misericórdia. Sabe que Deus faz uma avaliação na sua criação? Toda vez que Deus diz assim, a palavra diz assim, viu Deus que era bom, representa uma análise de Deus. E às vezes você fica enrolando para ver. Sabe quando é que as pessoas veem o que elas têm? Quando elas vão se mudar. Não é? Já mudou? Deixa eu ver, quem já mudou aqui? Você fala, gente, como que eu tenho cacareco? Como que eu tenho tranqueira? O que é isso? Aí você mora 50 anos na mesma casa, só está estocando tranqueira. Coisa. Não vai levar nada contigo. Às vezes alguém vai aproveitar mais do que você. Então, descartar o que não é bom. A gente não é chamado ao apego. Pelo contrário, reter nunca foi um princípio do reino. Já percebeu isso? Tirar o que a gente não necessita e multiplicar o que recebemos, esse é o plano original de Deus. A sua casa, ela pode estar doente, assim como o seu coração, porque existem coisas que não deveriam mais estar lá há muito tempo. Coisa quebrada, gente. Pote rachado, pote sem tampa, tampa sem pote. Só acontece não de organismo, né? Cacarequinho, tranqueirinha. Você sabia que isso adoece uma casa? Agora eu estou falando de coisa física mesmo, ambiente. Adoece. Velharia. Coisa vencida. Remédio vencido, que 50 anos que você não olha o remédio lá. Não presta, gente. Não vai funcionar. Nem sabe que tem, vai no médico e compra 2. Estraga os 2. E a despensa, como é que tá? Aí você senta na mesa. Senhor, obrigada por esse alimento. E a tua despensa está zoada. Que gratidão é essa que você desperdiça alimento? Porque a tua despensa está bagunçada. Faz sentido para vocês isso? Entenderam? Joga fora, irmã. Dá um jeito, doa. E vou te falar, a hora que você fizer aquela limpa, que você tirou os negócios, dá um jeito de tirar de casa. Porque se você deixar, você só transferiu a bagunça para outro quartinho. Entendeu? Aproveita os bazar, não sei, põe na rua, deixa alguém levar. Mas tira de dentro, porque senão vai ficar ali mais meio ano. Então, essas coisas, sabe o que elas revelam da gente às vezes? Escassez. Morrinharia. Vou te contar uma coisa. 2019, 2020, quando deu pandemia, e a gente fica em casa e fica vendo um monte de coisa, né? E aí, a nossa vida mudou completamente nos últimos 4 anos. Um dia eu conto essa história para vocês, mas a gente veio para Curitiba para um recomeço de vida. E aí a gente mudou para a casa que a gente foi morar, em 2020, e eu tinha muitas coisas que eu ganhei ao longo dos anos. Porque até 2018, eu servi junto com meu esposo no Ministério Pastoral. Então a minha vida foi dedicada somente ao Ministério Pastoral e à igreja local. Mas aí, em um dado momento, eu fui fazer o curso de organização. E quando a gente veio para cá, então era a ferramenta que a gente tinha para fazer recurso, né? Para recomeçar a vida. E aí comecei a trabalhar com isso. Só que em 2020, Deus realmente entregou para mim um significado novo de ministério através da organização. Mas isso é rapidamente contando para vocês. Daí, a gente mudou para essa casa e nós tínhamos várias coisas que estavam na minha vida ao longo dos anos andando comigo. Coisas que eu ganhei, presentes, móveis, louça e muita coisa. E aí, quando começou uma mudança na minha vida, né, no meu interior, a respeito de significado, de propósito de vida, de ministério, realmente um novo começo, foi inevitável não desfazer de coisas que eu vinha trazendo comigo. Gente, eu vendi móvel, eu vendi jogo de louça. Sabe quando você tira uma coisa arada, umas roupas que não tinha mais nada a ver comigo? E deixa eu te falar, passou alguns dias, Deus abriu uma porta para o meu esposo, de trabalho. Ele estava buscando. E naquela hora o Espírito Santo me falou, para chegar o novo, precisa sair o velho. É o processo de dentro para fora. Aquele movimento na minha casa, na verdade, estava acontecendo dentro de mim primeiro. Mas aconteceu fora para que eu pudesse, para que isso fizesse sentido. Registrasse de verdade a transição. A transformação. Então, esse momento é esse momento que você vai falar assim, não dá mais. Esse momento é que você começa a perceber que você vai estar construindo algo. Quando a gente olha aqui, no texto de Gênesis, eu não vou ler, mas do versículo 3 ao 23, é quando Deus começa o processo de construção mesmo. Né? Quando as coisas começam a se formar. E aí ele separa as águas e vai formando e cria. Esse momento é quando as coisas começam a mudar e é onde a gente entra aqui no segundo
do tripé, a segunda coisa que acontece que é o processo. Então você fez análise, você expôs, você fez análise, você viu o que está acontecendo com você, você viu que tem coisa que não faz mais sentido, eu não quero mais carregar amargura, eu não quero mais carregar esse passado dentro de mim, eu não quero mais essas coisas. Abriu o coração, às vezes você vai precisar sim de alguém para te ajudar nesse momento. E agora você entra num processo. Você já fez o movimento, certo? Agora você entra num processo de transformação. E aí as coisas começam a se construir. Ainda não está pronto, mas está tomando forma. Então, nesse momento, você começa a criar uma lógica. Sabe quando parece que você está mais leve na sua vida? E as coisas começam a fazer um pouquinho mais de sentido? Para quem já passou por processos de Deus, né, de transformação, sabe o que eu estou falando. Começa a fazer mais sentido. E essa é a hora de você assumir a responsabilidade na prática. Então essa é a hora... Tudo bem, gente? Aí, ó. Viu? Está testificando a transformação aí sobre nós. Essa é a hora que você começa a assumir de verdade. Você já fez o movimento, só que agora você vai construir. Então é a hora que você vai pegar mesmo as coisas e começar a mexer. Então assim, esse momento agora você vai para categorizar. Então você expôs, viu tudo, analisou, abriu a gaveta, tirou as coisas, não quero isso, não preciso disso, isso é lixo, isso é doação, isso é conserto, né? Aí você vai separar, categorizar. Aqui é onde você separa as coisas. Então, por exemplo, o que eu tenho aqui? Eu tenho camiseta, 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 camisa. Só tinha camiseta no bazar, né, irmã? Camiseta. Ó, esse aqui é um tipo de camiseta, mas já é uma camiseta molinha. É outra categoria. Você pode organizá-la de outro jeito, tá? Aí, ó, outra, essa aí também, manga longa, é outra categoria. Aí você tem aqui bermuda e tem aqui lã. Então você fez o quê? Você se categorizou, criou uma lógica na sua cabeça, certo? Assim que funciona. Para organizar as emoções é quando a gente começa a desenvolver algo chamado autoconhecimento. Só que esse autoconhecimento está muito na moda, todo mundo fala disso, certo? Eu vou te falar, o autoconhecimento que gera transformação de verdade é com o conhecimento do auto. Entendeu? O autoconhecimento que gera transformação de verdade na sua vida é aliado, unido, juntinho com o conhecimento do alto. Ok? Então, esse processo é diferente da confissão, que é aquele momento que você expôs. Tá? Expus, abri, não quero mais, confessei o que eu não quero mais. E agora você aprende a identificar as emoções que você sente, de onde elas vêm, de onde elas surgiram e a que categoria pertencem. Peraí, aquela irmã não me cumprimentou. Antes, quando você não era transformado, você achava assim, nossa, que irmã entojada, que não sei o que, né? Agora você é transformado, você fala assim, opa, peraí, rejeição, você está batendo na porta, isso não me pertence mais. Essa categoria aqui não pertence mais a mim. E dá para entender? Ansiedade. Eu começo a identificar, eu começo a dar nome para os meus problemas, ou para os meus pecados. Esse processo é muito importante, porque a gente vai vivendo como? No automático. Bateu, levou. O maridão chegou, você já devolve também. Mas você não percebe o gatilho que está por trás daquilo que está acontecendo contigo. Só que isso só acontece quando você entra no processo de construção na sua vida. Como é que faz isso? Um curso, né, irmã do Mulher que Prospera. Um curso gera em você autoconhecimento. Você vai falar assim, agora eu sei por que eu me comporto assim. E quando aquilo bater na tua porta, porque vai bater, tá bom? Vai bater. Você já sabe da onde vem. Já sabe de onde vem. Estão entendendo, queridas? Um guarda-roupas misturado e emoções misturadas só nos confundem. Você precisa categorizar as coisas na sua vida. Saber as emoções que batem na sua porta, de onde elas vêm e o que você vai fazer com elas. Você é responsável por aquilo que você sente, não pelo que o outro faz para você. E a última coisa que eu quero te ensinar hoje, porque eu não vou terminar tudo, é que você vai setorizar. O que é isso agora? Onde eu coloco cada coisa. Então, por exemplo, né? Dica aqui, tá? Dica para os filhão, para os maridão, para os adolescentes. Se você tem cabideiro em casa, o que você faz com as camisetas? Pendura, gente. Pendura para os povos não ficar dobrando, porque não vão dobrar. Entendeu? Pendura. Então, categoria de cabide. Na categoria de cabide eu vou ter o quê? Eu vou ter camisa social, camisa manga curta, blazer. Aí você faz a categoria. Não põe vestido, saia, blusa, tudo assim. Porque daí quando você quer procurar, você vai naquela categoria. Entenderam? Então, diquinha, pode pendurar a camiseta do maridão, que é mais prático para ele, precisa ficar brigando com ele, que ele não guarda no lugar. Tá no cabide é mais fácil, né, gente? Em nome de Jesus, eles vão aprender daí. Então, essa hora de setorizar é você achar a casinha das coisas. Sabe por que não fica organizado? Porque você não tem casinha. Aí qualquer lugar serve. Isso aqui, eu vou botar aqui. Aí botar ali, tu nunca mais lembra que botou ali, né? E no coração da gente, como é que é? Também é assim. Quando eu setorizo aquilo que eu estou vendo nas minhas emoções, quando eu encontro o lugar delas, quando eu crio a categoria, eu coloco a minha energia na coisa certa. Então, bateu na porta a irritação,
eu vou ver se vale a pena essa energia que eu vou colocar naquilo ali. Tá entendendo? Se eu quero ir em frente com aquela discussão. Agora, quando eu não sei de onde vem, para onde vai, eu entro, eu já fico bravo, eu já reclamo, Mas quando eu estou nesse processo de Deus, de construção, de organizar minha mente, o meu coração, eu começo a falar assim, não, mas isso aqui, não vou entrar nessa conversa não precisa. Aí tem mulher que não entra. Não entra com a boca, mas entra com o olho, né? Olha para o marido daquele jeito que ele já sabe o que você ia falar. Mas veja bem, você precisa ser toda guiada pelo Espírito. Toda na organização do Pai. Não é umas partes só. Entendeu? Não é só um pedaço. É tudo. Não, Deus não opera na sua vida em 28 dias do mês. Em 21 dias do mês e 7 não. Porque tem gente que quando está na TPM, a TPM é o escudo, né, pastora? Não, porque eu fico... Irmã, o Espírito Santo quer te guiar também na TPM, entendeu? No hormônio, na menopausa. Eu sei que é difícil. Os negócios mudam aqui dentro. Tudo. Né? Só que a gente tem que render o Senhor. Então a gente vai aprendendo. Você já pensou se Deus falasse assim, haja tudo? Ele podia fazer assim ou não? Ele podia fazer... E já surgia tudo, não é verdade? Só que Deus, Ele ensina que existe um tempo e um lugar para cada coisa. Ele mostra que é uma coisa de cada vez, um dia de cada vez. Que as misericórdias se renovam cada manhã. Por que você fica preocupada nesse processo de formação, às vezes, da sua vida, com as coisas que se repetem? Você já pensou se, por causa da bagunça, Deus falasse assim, não, hoje eu não vou deixar o sol aparecer, brilhar outra vez, não. Ah, hoje eu vou tirar um pouquinho o oxigênio. Você já pensou? Todas as manhãs, Deus levanta, ele não deita, né? Não sei se ele deita, se ele dorme. Não sei, a Bíblia fala que ele não dorme, né? Atento. Todas as manhãs, o Senhor vai lá e fala para o sol, brilhe outra vez. Aí você levanta e fica reclamando que você tem que arrumar as coisas na sua casa. Quero que você fique de pé no seu lugar. Você sabe que é interessante que nesse processo de formação, de Gênesis 1, Deus ele cria os cenários e Ele cria os personagens respectivos de cada cenário. Então, por exemplo, quando a gente vê o dia 1, o personagem que corresponde ao dia 1 está lá no verso 14 a 19, que é o do dia 4. Parece estranho eu falar isso. Leia em casa que você vai entender. Deus cria o cenário e Deus cria o personagem para aquele cenário. Quando tudo estava formado, no 6º dia, após todas as coisas formadas, o cafezinho depois do almoço, sabe? Senta a Trindade e num consenso, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tudo que Deus criou foi para desfrutar, para que o ser criado desfrutasse daquilo. Deus não criou para achar que era legal. Olha como eu sou legal, né? Como eu sou Deus, né? Aliás, essa é uma semente maligna. Olha, eu sou tão bom. Eu queria ser como Deus. Ninguém me ama nessa casa, ninguém me ajuda, ninguém me valoriza. Eu sou tão legal, faço tudo para esse povo. Ninguém reconhece. Deus cria, Deus forma, Deus organiza. E Ele dá isso à disposição do ser criado. Para servir, para desfrute. A sua casa, minha irmã, a organização da sua casa, não é para que você seja valorizada. É para servir. Estou cansada de servir, Raquel. Eu entendo você. Afinal de contas, você renova toda manhã, né? Eu entendo você. Só que Jesus, o nosso exemplo, serviu até a última gota de sangue. O Senhor continua servindo a sua vida quando Ele renova de manhã misericórdia sobre você. Não faz sentido você se manter em murmuração, em reclamação. Talvez o seu coração esteja doente. E se essa é a razão de você estar cansada de servir, buscando reconhecimento, vá para a fonte de vida, de descanso, de valor que você está buscando. Arrumar a casa, irmã, não é para você ficar brigando com a sua família. Olha a oportunidade que você tem de ministrar a sua família com as suas mãos. Olhe para as suas mãos um pouquinho. Toda vez que você prepara uma comida, toda vez que você faz uma limpeza, toda vez que você arruma um armário, é o próprio Deus naquele lugar, transformando, ministrando, gerando vida. Comece a fazer isso, profetizando sobre a sua casa. Comece a fazer isso sendo grata por aquilo que o Senhor te entregou. Raquel, mas eu trabalho o dia todo, eu não tenho tempo. Eu te entendo. É cansativo, eu sei. Mas sabe qual que é o segredo? É aonde o teu coração está. Se o teu coração está apegado à valorização, nunca vai ser suficiente para você. Ainda que
te falem algo, se o seu coração está apegado ao peso de fazer isso, você nunca vai encontrar prazer. Mas sabe qual é o lugar onde tudo isso vai fazer sentido? É no Senhor. Organizar não pode ser um peso. Organizar precisa ser libertador para a sua vida. E eu te convido agora a você fechar os teus olhos. E você entrar na tua casa. Abre a porta da tua casa agora. E começa a dizer, Senhor, vem comigo. Entra aqui comigo. Entra aqui nessa sala, Senhor. Entra aqui. Entra aqui, Deus, na minha cozinha. Entra aqui, Deus, na minha lavanderia. Eu não sei qual ambiente que talvez precise de um olhar seu, de uma atenção. Entra no meu quarto, Senhor, na minha intimidade, na minha privacidade. Entra, Senhor, no quarto dos meus filhos. Talvez você, assim como eu, já se entristeceu ao entrar no quarto de um filho. E pensar, puxa, eu já ensinei tanto, eu já mostrei tanto. Sabe que um dia eu estava no quarto da minha filha e às vezes eu me irritava, eu me chateava muito. E o Espírito Santo falou para mim assim: você já pensou se o pai te tratasse assim? Ou sentisse isso por você? Todas as vezes que você não corresponde ao que ele espera de você. E naquela hora veio um quebrantamento no meu coração e eu comecei a falar, Deus, é verdade. Como que o pai te vê, querida? Você sabe como que o pai te vê? Será que o pai, ele vê você com irritação, com falta de paciência? Pode entrar. Chamando todo mundo de gente que não te ajuda? Será que o pai faz isso com você quando você não corresponde ao que ele espera? Você é chamada no seu lar para construir, para edificar, para transformar. E não são só as coisas físicas. Faça uma avaliação de como você tem tratado as pessoas na tua casa. O seu esposo. Sempre pronta a criticar, sempre pronta a julgamento. Sempre pronta a colocar um peso. Achar que ele faz as coisas errado. Chama o Senhor para entrar no seu lar agora. Chama o Senhor para chegar naquele lugar que está difícil para você, que está pesado. Chama o Senhor para passear contigo. Começa a profetizar sobre a sua casa agora. Começa a profetizar sobre a vida dos teus filhos, o teu casamento. Fala, entra, Senhor. Tem lugar que eu não consigo chegar. Tem lugar que eu não posso tocar. Mas o Senhor pode fazer isso. Você que está cansada, minha irmã. Deixa o Senhor chegar nesse lugar do seu coração. Sobrecarregada. A Bíblia diz, Jesus te disse, vinde a mim. Quero mais viver sem ti. Aquilo que não faz mais sentido você seguir, você carregar com você. Pode entrar, a casa é sua. Começa a tirar junto com o Espírito Santo esses pesos do seu coração. Daqui pra frente Deixa o Senhor construir contigo algo novo. Quero mais viver sem ti. Deixa o Senhor curar o seu coração. Entra, a porta está aberta, pode entrar. Um dia Jesus entrou na casa da sogra de Pedro. Entra. E a Bíblia fala que ela estava com febre, alta febre. Jesus sai do templo e ele entra numa casa. E ele vai em direção a uma mulher. A porta está aberta. E a Bíblia fala que no momento que ela foi curada, imediatamente ela passou a servir.
entra. Qual é a febre que Jesus precisa curar nesse tempo no seu coração, para que você volte a servir com alegria? Pode entrar, a casa é Se você tem liberdade de orar com essa pessoa que está do seu lado, teu lar. sua irmã, sua amiga, ore com alguém agora. Daqui pra frente é assim. Ore com essa irmã. Quero mais viver. Divida a carga, divida o peso. Compartilha com ela. Pode entrar, a casa é sua. Este é o teu lar e Yeshua. Daqui pra frente é assim. Eu não quero mais viver sem ti. Todos os lugares, Jesus, em cada lar, cada ambiente, cada cômodo, seja cheio da tua presença, cheio do renovo, cheio da vida do Senhor. Organiza, Deus, aquilo que está bagunçado, aquilo que está estranho, aquilo que não faz sentido, Senhor. Sou a sua habitação, eu sou teu lar. O Senhor nos chamou como família. O Senhor chamou o nosso lar para esse tempo, Deus. Seremos luzeiro. Todo peso, toda angústia, todo medo, Eu sou a sua habitação, eu sou teu lar. Amém, amém. Glória a Deus. Que bênção, Amém. né? Estarmos aqui. Agora nós vamos finalizar com uma oração, né? Que essas palavras tenham entrado a teu coração e que hoje haja uma mudança naquilo que você pensa, da forma que você age, né? E acima de tudo colocar que o Senhor seja esse nosso personal organizer, Amém. das nossas emoções, do nosso coração. Amém. Amém? Vamos orar? Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por esse momento onde nós pudemos ouvir, sendo a Tua palavra. Deus, que essa palavra, Senhor, reverbere no coração das nossas irmãs, Senhor, na minha vida, na vida de cada um aqui. Senhor, durante essa semana, Senhor, e para as nossas vidas, Deus. Vem, Senhor, fazer morada, Senhor, nos nossos corações. E, Senhor, venha transformar as nossas vidas a cada dia, Senhor. Para que nós possamos estar, Senhor, na Tua presença, Senhor, com a nossa casa, com o nosso coração, Senhor, organizado, Senhor. Amém. Fora do caos, mas diante da Tua presença, Pai. Nós queremos Te louvar, Senhor, e Te agradecer por esta tarde, que eu tenho certeza que falou o coração de cada um aqui nesta noite. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queremos Te agradecer, tá? A gente vai te dar um presente. Que lindo! Além de organizada, vai ficar lindo. Aham, muito obrigada. Adorei, obrigada. Amém. Obrigada. Amém, 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 obrigada. Amém, irmãs? Quero agradecer a nossa visitante de hoje, agradecer a cada uma que esteve aí conosco, né? Parabéns às formandas aí do Mulher que Prospera, que Deus abençoe a vida de vocês e que esse prosperar seja cada dia mais. E eu quero deixar já o convite para o último sábado de outubro. Nós nos encontramos novamente, só aqui na Casa Nova, né? Então, no último sábado do mês de outubro, nós nos encontramos na nossa nova casa. Então, será lá o nosso culto, amém? Eu vou entregar aqui para a Paty vai fazer a última oração. Temos um cafezinho lá no final, com biscoitinho,
Faça esse momento finalizando aqui, compartilhar com as irmãs aí, amém? Senhor Jesus, graças te damos, Senhor, porque o Senhor falou conosco. Porque o Senhor hoje entra nos nossos lares e causa uma transformação dentro de nós, naqueles que vivem conosco, na nossa igreja, em todos que estão à nossa volta, Pai. Nós abrimos o nosso coração para que o Senhor entre e nos transforme, Pai. Limpa tudo, organiza tudo. Senhor, causa em nós o teu querer que é glorioso. Nós te clamamos em nome de Jesus. Leva-nos em paz agora para os nossos lares. E que o Senhor esteja conosco hoje e sempre. Amém. Irmãs, Deus abençoe a cada uma de vocês. A gente se vê no novo templo. E agora tem um cafezinho para vocês aproveitarem. Vão com Deus.